Fala galera do Cercado Cast, começando agora mais um já tá começando já começa na resenha, viu? Agradecendo a todo mundo aí que tá, né, compartilhando nossos programas, que já tá comentando também. Agradecer, claro, os nossos patrocinadores, a galera que acredita no nosso projeto. Então, muito obrigado a todos vocês, em especial, né, o Ângelo aqui, na Máximos Comunicações, que nos cede o espaço aqui desse programa muito bacana que a gente já está fazendo aí, está levando, né, muito entretenimento e também muitas histórias, né, porque o nosso intuito aqui é esse, Rafa Gol, é levar histórias que às vezes acho que as pessoas nem imaginavam, mas nós estamos aqui levando, e hoje a história de um cara muito bacana, né, um dos principais jogadores da nossa geração, né, Rafa? O Ratinho. A nossa geração não dá sua, porque a minha já passou há muitos anos. A minha geração já... Quem viu, quem dessa não viu, geração, dessa então. Geração. Ah, beleza, aí, então. Sim. O homem tá na área, Rafa Gol. É isso aí, galera. Mais uma vez, nós aqui com o Evaldo Souza, meu parceiro. Hoje começou vacaiado aqui. É mais ou menos isso mesmo. O cara fera é o Ratinho, o Moisés, né? Moisés Vaz. Moisés Vaz. Mas como era difícil falar Moisés, o pessoal resolveu chamar ele de Ratinho. Fala, Ratinho, prazerão estar aqui com nós aqui. O trem já começou vacaiado, é isso aí, meu irmão. Uai, como dizer, é a resenha, né? Resenha é vacaiada mesmo. Então, um abraço a todos que estão nos assistindo e vamos começar, né? Falar um pouquinho da nossa história do futebol aí. Isso, e aí bacana o Ratinho tá aqui, porque o que você falou semana passada, né, Rafa? Várias pessoas que a gente trouxe aqui, a gente comentou do Ratinho, de treta, nós vamos falar disso tudo, treta com malaca, de um monte de coisa. Eu falei com o Evaldo tem que trazer o Ratinho, todo mundo vem cá tem que comentar do Ratinho, então isso nem tá errado, principalmente a treta do malaca, não vai chegar nessa daí, que o malaca tá revoltado. Tá, e depois nós vamos trazer ele também pra falar da versão dele. A versão dele, vamos pegar as duas. Do que aconteceu. Ratinho é porque realmente era pequenininho mesmo, Rato. Era pequeno, né? Foi desde os 8 anos de idade, eu tenho esse apelido. Morava ali no Sagrada Família e tinha um cara que chamava Adalto e tinha um campinho de terra ali e nós jogava bola lá e era, como diz, corria bastante. E ele falou, Moisés vai ser difícil para chamar. Então, você errava, chama ele de Ratinho. Aí depois disso, nunca mais foi o Moisés, sempre foi Ratinho no meio do futebol. Mas eu vou falar que o nome Moisés, claro, na Bíblia é sensacional, sim. Mas eu particularmente, por mais que é um nome muito falado, né, eu conheço poucos Moisés, falar a verdade que você. Não, sim. Acho que o povo já apelida os caras antes, né, pra não... E é interessante que se estoura... tirando com o Moisés, que a gente já comentou aqui, né? Isso, tem agora esse Moisés expressou no Cruzeiro, América, Palmeiras. Estourou aí. Tem poucos Moisés aí no Tem futebol. Um agora, não tem? No Fortaleza, no Bahia? Isso, tem um me fugiu aqui agora mesmo, tem um Moisés. Mas se estoura no futebol, era Ratinho. Era Ratinho. Sim, é até engraçado, né? Que, tipo, hoje eu vejo os caras chamando Moisés, eu falei, não, se eu tivesse estourado, ia dar pra ser Moisés, porque hoje a gente vê bastante. Na minha época, quando de menino, a gente não via, né, chamar Moisés, então Ratinho ficou e como diz, eu nunca liguei também, as pessoas me perguntam, por que Ratinho, né? Sempre às vezes associar outras coisas, eu falei, não, é por questão que o pessoal não tinha muito costume de chamar de Moisés, aí pegou o apelido de Ratinho. E hoje não tem como chamar você de Ratinho, se for ver pelo porte físico de jogador, é um tamanho bacana, né, pra jogar a bola, não é um pequenininho qualquer aí, não, é um cara... raçudo, dá butinada pra todo lado. Sim. Não tem nada de Ratinho, não. E você sempre teve um físico, como se diz assim, avantajado, Rafa, o Rato, por causa do... Porque você é um cara que, né, você anda de bicicleta e tal, e a gente sempre reconheceu em você isso no futebol. Claro que você tem a parte técnica muito bacana também, mas seu físico sempre foi em destaque. Sempre foi assim? Ou sempre, que como dizer, eu cresci privilegiado, né? Na roça, até os 6 anos de idade, acostumado a correr atrás de animal para poder pegar, então você tinha que correr bastante. Corria então, muito atrás de cabrito, porco. Quando eu fui pro futebol, como diz, ficou fácil de jogar. Eu comecei no polo esportivo com o Valdelice,
né? Como diz, tem história que nós Serrano, né? Todo mundo conhece o Valdelice, todo mundo, como diz, a geração 90, que é dos meninos da minha idade, tudo treinou com o Valdelice e começou ali com ele e ele me ajudou bastante nessa trajetória do futebol. É bom que essas conversas que a gente tem com todo mundo, os caras vão lembrando. Por exemplo, o Valdelice é um cara que a gente tem que trazer aqui. Porque no futsal, inclusive, tá tendo aí um regional de futsal e foi com você, né, Evaldo? Nós comentou, eu não lembro se foi isso com o Evaldo, a gente comentou que tá faltando um Valdelice aqui, porque Nova Serrana, com esse tanto de time, tanto de jogador que a gente tem, e hoje no regional tá ficando aí, chegando o Minas de Espuma, claro, tá chegando nas finais aí, um time muito bom, mas Nova Serrana, mas para a gente ver que o titular do Minas Espuma nesse regional não é o de Nova Serrana, com muitos jogadores aqui no campo. Nova Serrana hoje está fazendo sucesso para toda a região, mas no futsal mesmo está faltando o Valdelice para passar umas coisinhas. Você acha isso ou é eu que estou conversando fiado? Ah, não, com certeza. Hoje, tipo assim, para você poder jogar a bola em Nova Serrana, você tem que jogar, tanto faz no futsal como no campo, né? E ao longo do tempo foi perdendo a questão do futsal Nova Serrana. Antes veio o Valdelice, aí depois o Boredo. Sempre foi meus treinadores. E eu tive a oportunidade de jogar com o Boredo também, ao lado e contra. Quando eu joguei contra, como diz, o aluno ganhou do professor. Mas falando disso, você teve base de futsal, Ras? Base do tipo, o Valdelice ensinava mesmo, jogadas, aquela coisa toda? Sim, ali geralmente no ano de 99, 98 foi quando eu comecei no futsal. Então a gente treinava futsal, sempre treinei dos 8 até os 12, aí depois dos 12 anos que eu fui pro campo. Foi nacional, na época era o Grilo, foi até o Peter que me levou. Isso, grande Grilo preto, negão, né? E eu comecei lá, eu lembro que meu primeiro jogo no futsal também, eu lembro que era novinho assim, e não tinha nem camisa pro tanto de menino que tinha na quadra. Aí, tipo assim, os primeiros jogos sempre marca a gente. Primeiro jogo em campo também, eu lembro que eu joguei de lateral direito. E dei chapéu nos caras aí viria, porque eu tinha a base do futsal, então ficou fácil de jogar de lateral. Então, e você ficou até, como se diz, né? A carreira sua, uma boa parte aí foi de lateral direito. Hoje você ainda joga, alterna ali de lateral, de volante e tal, mas até nessa época que você era menorzinho, jogaram você mesmo para lateral. Sim, e corria muito, né? Isso, pela velocidade, mas. E quando eu fui jogar no Juventus, mesmo quando tinha a escolinha do Cruzeiro aqui, eu sempre joguei de volante. Sempre jogava ali, era eu, com o Diego, ou com outro, mas sempre joguei mais, foi de volante. Lateral, como diz, quem joga de volante para lateral é um pulo, né? Pulo ali. Se fosse canhota, era para esquerda, né? Se eu fosse canhota, aí era 10 faixa. Vou consertar aqui, que tem um camarada também que me lembra o Valdelice, né? Porque o Valdelice, eu vou falar com você, o homem conhecia no futsal mesmo. E o Evaldo perguntou, que eu acho que foi quando o Evaldo chegou aqui, o Valdelice já não estava aqui mais não, eu tinha ido pra... Não, mas eu treinei com ele, ele estava em São Gonçalo. Você foi treinar com ele lá com 7 anos. Exatamente, isso. E o Valdelice, os treinos do Valdelice eram sensacional. Eu cheguei a treinar com ele, e a galera que treinou com ele mais tempo, até hoje, eles têm um futsal diferenciado, sabendo que negócio. Então eu tenho que só dar um negócio aqui, que a gente temos hoje o Fabrício, que é um estudioso demais no futsal, fera, só que o Fabrício, ele quer ficar ali com a molecada e tem que ajudar os velhinhos também, pô, tem que dar uma moral. Só molecada, vamos dar uma moral pros velhinhos também, Fabrício. Mesmo porque tem que estender, né, cara? Tipo, tem que ultrapassar essa fase da base, né? A gente vê o Mateuzinho, que é o que mais está destacando aí, começou com ele ali na base também. Claro que ele treinou outros, mas o Mateuzinho hoje é um moleque também ali que tá ali, surgiu muito bem, né? É o primeiro ano dos Pretos, já foi campeão do 1º de maio, mas é isso, tem que ter essa transição ali. Eu lembro que a gente jogava muito ali com os meninos lá do Navalha 5 Irmãos, né? Isso. Que teve equipe histórica também de futsal. E para mim, particularmente, o Rato, era até, vamos dizer assim, fácil jogar com eles, porque eu tive base de futsal também. Então, assim, a mineira, jogadas de futsal ensaiadas, coisas que, cara, se fizer isso hoje em dia, a gente vê ainda, né, no regional, algumas
bem isolados, né, Rafa? Mas se fizer jogada ensaiada em futsal, que é a base, o time que faz isso, ele já larga na frente de muito tempo, né, Rafa? Não, com certeza. O futsal, tipo assim, se você souber jogar ele ali certinho, você sai na frente de muitos times aí, e você ganhar um jogo uma jogada é fundamental pra você ganhar um jogo ali. E a gente vê, uma coisa que me irrita, eu sempre falo isso nas transmissões, que me irrita demais é falta e o cara chuta direto. Cara, no futsal não existe isso não, Rafael. E como dizia hoje, o dia mais ver, abre o YouTube ali, tem muitas jogadas de você fazer de futsal, que dá pra você fazer, é simples, mas é igualzinho você falou, geralmente os caras querem já dar no gol direto, às vezes você tira a bola da barreira ali, não precisa nem de você bater forte, e você consegue fazer o gol. Isso. Mas o que falta, voltando, porque aí, o entendimento, beleza, a gente vê as jogadas é fácil, só que se a gente não tiver um treino, infelizmente nós serramos pessoas muito trabalho e aí nos sobra pouco tempo para fazer um treininho, mas se você tiver um treino e fazer essas jogadas no treino, o que acontece? Acaba que vai dar para, porque não é só fazer jogada, além de fazer jogada, que é um exemplo, os dois que vão bater a bola, fazer uma jogada, aqueles outros dois, eles têm que movimentar para abrir o espaço para a jogada. Não adianta fazer jogada se os outros não movimentar, vai ficar normal, vai ficar um trem vacaiado. Então você tem que fazer os caras errar para você acertar a falta. E o bacana do futsal, até vi o Falcão comentando esses dias, igual você falou, começou aí com 8, 9 anos de idade, né? Nessa idade, o futsal é espetacular por isso. Porque a criança, no futsal, ela pega muito na bola, né, Rato? Certo? Você, por exemplo, você coloca uma criança, igual eu tenho um filho de 8, né? Emanuel joga em campo, às vezes ele fica 10 minutos sem tocar na bola, véio, só correndo. E o futsal não. O futsal, querendo ou não, toda hora o moleque tem contato, pega, pra goleiro principalmente, porque o goleiro, o campo é aquele trem, aquele monstro, né? O menino toma um gol, ele desanima. O futsal não. O futsal é toda hora ali, então, pra criança, futsal é essencial, Ratinho. O futsal aciona você toda hora, né? Todo tempo você tem que estar no jogo, né? Não é igualzinho no campo, né? O campo, às vezes a bola tá lá na lateral esquerda, você tá do outro lado, então você tá ali só longe, movimentando, né? você tá longe da jogada, só quando a bola vem do seu lado, que aí você começa a jogar. Mas do futsal não, futsal é 4 ali na linha o goleiro, né? 5. Então toda hora a bola tá no seu pé, então você tem que ficar mais dinâmico, você tem que ser mais rápido para pensar, né? Para poder sair o jogo certinho. Fora essa questão do raciocínio mesmo, né? Porque desenvolve muito o raciocínio rápido. Eu tava vendo a resenha do Wilsinho, você lembra? O Wilsinho foi lateral de São Paulo, isso, o Cruzeiro, né? Ele foi na Tríplice Coroa? Não, o Wilsinho acho que ele não teve no Cruzeiro, não. Não, ele foi campeão, foi. Ele foi campeão em 2002 pelo Santos. Maurinho, esse é o Maurinho. É verdade, é Maurinho, tá certo. Isso, é verdade, Maurinho. E o Wilsinho não chegou a vir no Cruzeiro, Confundi aqui, é Maurinho, verdade, Rafa. Mas a resenha que eu vi foi com o Wilsinho, que era um lateral muito habilidoso, né? Ele dava elástico e tal. E forte. E ele falou que aprendeu isso no futsal. Que levou, quando fez essa mescla pro campo ali, ele se adaptou demais na lateral direita e fez uma carreira grande no futebol de campo, na lateral, né? A gente vê todos os atletas, os principais jogadores da seleção, que foi aí Ronaldinho, Neymar, Ronaldo Fenômeno, tudo. Passou pelo futsal. O futsal, como diz, é muito importante para a carreira do menino que quer jogar bola, né? É ali que ele vai ter aquela habilidade. Eu lembro quando era menino, a bola era mais pesada, a gente custava chutar, e ali automaticamente você vai chutando aquela bola mais pesada ali, você vai pegando força na perna, então a hora que você chega no campo, você bate na bola, a bola vai fácil, então é importante, tipo assim, você quer que seu filho comece a render no futebol, já coloca no futsal, porque ele vai desenvolver, né? Bastante. E a gente viu alguns parceiros nossos aí, o próprio Thiago Reis, que veio aqui, o Davidson, que são caras mais ou menos ali da sua faixa de idade. Então, claro que é tudo muito individual, mas esses caras chegaram no profissional e mais ou menos ali com 12, 13 anos de idade. Você, nessa época ali, pelo menos, houve sondagem, passava na sua cabeça, chegou a ter essa noção de ir num profissional, fazer um teste?
como diz, a gente sempre quis, mas antes o pessoal eles pegava muito na questão de tamanho, tipo assim, e eu fui desenvolver questão de tamanho assim só depois dos 16, como diz ali, a hora que o pessoal já tá falando assim pra você, já acabou o futebol pra você. Aí depois você vai ver que não acabou, tipo assim, você mais vê com um cara com 20 e poucos anos que tá entrando no futebol profissional, entendeu? Eu tive pouca oportunidade, eu joguei mais, foi em Nova Serrana mesmo, mais campeonato regional aqui. A única oportunidade quando eu tive foi a vez quando o Nacional teve aqui. Aí eu tive a oportunidade que teve um teste. Aí eu falei, vou fazer o teste, eles pediram o último ano, era a minha idade, só que já era o primeiro ano profissional. Eu fiz o teste, fui bem, eu sempre joguei de volante, falei, vou de lateral porque volante tem muito. Eu falei, vou de lateral. Fui de lateral, como diz, é aquele dia que se eu chutasse para escanteio a bola ia no gol, de caneta, fiz gol no teste, então, aí o auxiliar técnico na época, o Evaristo, gostou de mim demais, e só que ficou nisso. Eu fiquei ali uns 6, 7 meses, quando eu já trabalhava na rua aqui em Nova Serrana, era cobrador, todo treino eu ia lá ver o Nacional treinar, todo treino. Aí eu fui em algumas pessoas aqui da prefeitura de Nova Serrana que era da área de esporte, pedi, eu falei assim, o pessoal já me conhece, eu preciso de alguém para poder dar uma força e tal. Eles falaram, é difícil, né? Aquela época lá. Aí, até que um dia eu tava na caixa e eu fui ver o presidente na época, tava lá na caixa, eu falei, eu tenho nada a perder. Tem nada a perder. Vou lá falar com ele, né? Falei assim, eu cheguei a perder, falei assim, eu fiz o teste lá e tal, só que ficou difícil o pessoal me dar oportunidade e tal, mas o auxiliar técnico lá me conhece, o Evaristo, ele me conhece, e aí beleza, conversei com ele, beleza, aí acho que no outro dia ou uns 2 dias eu fui ver o treinamento do Nacional, aí ele foi e me viu lá, aí a hora que ele me viu ele já foi lá e conversou com o Evaristo na hora, né, que era o auxiliar, e conversou com ele lá, voltou em mim e já me deu o cartão dele, falou, amanhã você pode vir treinar. Falei, nossa, fosse tão fácil assim. Eu tava lá no dia do teste lá e realmente o Ratinho foi o melhor jogador do teste todinho. Foi o Ratinho, lateral direito, uma correria danada. Nesse dia eu tava lá acompanhando, eu era igual o Ratinho no Nacional. Todo treino nacional tava eu e o Wendel. O Wendel é um amigo nosso, amigo do Ryan também. O Wendel, por exemplo, não é que o Ryan vai, o Wendel tá atrás. Sim. E eu e o Wendel todinho, nós largávamos tudo para ir lá ver os treinos. E no dia do teste, a galera, que foi muita gente assistir, né? E o Ratinho deu show lá nesse dia do treino mesmo. Eu lembro, acho que meu irmão também fez, o César também fez o teste nessa época. Só que ele estava muito tímido, porque ele estava chegando em Nova Serrana, né, nessa época, então ele estava meio fora de forma e tal. E eu lembro que ele até, porque tinha umas etapas, não foi isso? Sim, tipo assim, pra nós teve só um teste só. Pros meninos mais novos, eu creio que teve mais etapas. Mas pra mim lá só teve só um teste só. Aí no dia, e depois, tipo assim, eles gostou, mas só ficou nisso aí. Sabe qual foi engraçado? O pessoal vai lembrar disso aí, quem tava lá principalmente. Tem um rapazinho lá do SESI, como é que era o apelido dele? Eu lembro. Não sei se era Sapo, eu lembro dele, ele tava no meu time. E ele era mais velho, ele era mais velho. E ele pegou e foi fazer o teste. Ele não jogou em lugar nenhum, ele não sabia que era boa, não. E entrou, e foi bem. Eu e ele, dos mais velhos, que foi o que passou assim no teste. Eu lembro que eu cruzei uma bola pra ele meteu uma bicicleta, meu filho. Ele não jogava bola, não, né? Ele não jogava bola. Eu nunca tinha visto ele jogar bola. O Samuel Sapo, sei lá o apelido dele. Eu sei que ele jogou tanta bola, e ele gostava daquele cigarrinho, né? Eu acho que ele deve ter fumado um cigarrinho assim, porque ele jogou bem demais naquele dia. E todo mundo falou, pô, olha ele lá, e ele correria, o Ratinho cruzou, ele virou uma bicicleta. Deu uma bicicleta, ele fez, pra você ver. Deixa eu ver como naquele dia, ele passou, cara, os caras, mas é porque o cara jogou bola naquele dia. Acho que se ele fosse no outro dia, eles nunca mais... Não, imagina se fosse uma situação assim para assinar contrato, Rato. Nossa, ele ia assinar. O dia, igual eu falo, o dia lá, tipo assim, velho, eu tava, como disse, se eu chutasse pra escanteio, a bola ia no gol. Aquele dia que tudo dá certo, lembro, o lateral esquerdo tava jogando contra mim, tentou dar uma caneta de mim, eu peguei a bola e canetei ele, e tipo assim, deu tudo certo pra mim esse dia. Tipo assim, aquele dia, se eu, como disse, se eu fosse num time grande, um teste... Como diz, tinha passado, tinha ficado. O problema foi que ficou só nisso, então. Tipo assim, aí depois, voltando lá,
Ele me deu o cartão dele, eu já fui treinar. Eu lembro eu trabalhando lá em Ilmar Confecções. Aí eu fui, conversei com ela, falei assim, ó, eu passei no teste lá, me liberou os horários para poder treinar. Treinava de manhã e à tarde. Fui para os treinamentos, né? Na época lá, né, o Marcinho, que é todo mundo conhecido aqui, né? Thiago Santos, tinha o Kerlon, tipo assim. E aí, tipo assim, eu falei, nossa, como assim, que né? Eu isso, nunca assim, joguei assim. do nada. Nunca fui numa base de time assim, de repente eu tô lá no profissional. Tipo assim, quando você tá lá no profissional, até o tratamento dos caras é diferente. Eu lembro que eu deixei minha chuteira lá pra poder treinar, ficou lá. Cheguei na segunda-feira, a chuteira tava limpinha, arrumadinha. Falei, aí fica fácil poder jogar, viu? Como diz, o cara só preocupa em jogar. O Marcinho não deu trabalho pra você lá, não, Rafa? Não, Marcinho. Marcinho é danado. Marcinho foi o que mais me deu moral. Fala assim, não me conhecia. Ele foi o cara que mais me deu moral, assim, não, tipo assim, nunca tinha me visto assim, tipo assim, os caras pegavam no meu pé, né, como tava de teste ali, o Thiago Santos, lembro do rachão mesmo, o time dele, falou, moleque, você vai dar a vida, viu? Corre pra mim. Corre pra mim aquele negócio, e o Marcinho, não, o moleque é bem e tal, não, foi sensacional, por ele não me conhecer, eu falei assim, não, muito sempre diferente. tem esses caras, né, que eles abraçam o cara e isso é importante, né? Porque tem aqueles traíram, né, que, pô, se esse moleque passar aqui, eu tô fudido, eu que perco minha posição. E falar tem nisso, os caras que abraçam, né, velho? E só, desculpa te interromper, porque nós falando do Marcinho. Marcinho, queremos você aqui também, viu, jogador? Fala, tá jogador. Aí, né, virou estrela da base. Ali é jogador de torcida, viu? Ele gosta. Que é as passadas horrorosas dele. Queremos você aqui, viu, jogador? Mas aí, Rafa, treinou com a galera... Ali eu treinei ali 2 semanas, né? Aí eu fui e machuquei o pé. Tipo assim, eu ia fazendo teste ali... Aí eu já fiquei, né, muito ansioso, tipo assim, querendo ou não, eu tava treinando junto com os caras profissionais, então, muito ansioso mesmo, tipo assim, eu vi que eu não tava desenvolvendo o meu futebol, tipo assim, às vezes quando você tá mais solto e tal. Aí eu fiquei umas 2 semanas tratando ali na fisioterapia, os caras cuidou super bem de mim, tratou bem demais. Aí depois eu voltei e treinei mais 2 semanas, só que aí eles já dispensaram já. Porque fica atrasado, né? Fica atrasado. Tipo assim, teste ainda, então eu creio que ficou mais difícil ainda. Tipo assim, às vezes eu ouvia uma especulação ali, não, nós vamos emprestar ele, alguma coisa, mas não chegou nada pra mim não, só ouvi da boca dos outros. Assim. Por exemplo, vou lembrar de novo, inclusive era até o Gerson também, Evaristo do Serranense, e o próprio Savim, que a gente todo dia também toca no nome dele, do cara aqui, o próprio Savim estava vindo no Serranense titular, jogando muito, o Gerson Evaristo comentava comigo, o Gerson era o técnico, falava assim, Rafa, não tenho medo nenhum de pôr esse menino com 18 anos titular não, o menino é muito bem, joga demais, e aí a gente foi fazer um jogo em Nova Lima contra o Vila, e o Savim jogando muito durante o jogo lá, sendo destaque no jogo, e torceu o pé. Torceu o pé, não, mas a torção dele foi feia demais, assim, no olhar assim, eu até assustei, eu falei, esse cara quebrou, o pé dele inchou demais na hora, assim, deu um ovão, aí ele pegou, isso faltava 2 semanas pro campeonato, ele ficou 1 mês parado, entendeu? E ele continuou no Serranense ali e tal, mas já não ia mais pro jogo, porque ele perdeu um mês de preparação, você perde a preparação, 15 dias de preparação, mais 15 dias jogando, quando ele voltou, ele já voltou indo mais só para treinar mesmo. O próprio Isaac também fez a mesma coisa, a mesma parceria com o Gerson Evaristo também. Isaac deu pneumonia, ficou 15 dias parado, na hora que voltou já estava todo mundo voando e o cara ainda começando. Então é onde que, às vezes, infelizmente, né, como diz, 1 semana, 2 semanas você perder ali, você, como diz, fica para trás mesmo. E como dizia, é muito jogador, né? Se você perder a oportunidade ali, fica difícil você poder reverter a situação. O Evaldo também acompanhou muito esses times de juniores que vinham aqui jogar na arena. Sim. Geralmente, quando um jogador ele se machuca, qualquer machucadinho, uma lesão na coxa, uma virada de pé, um tornozelo, os caras já começam a chorar. Porque sabe que ali pode ser o fim da carreira dele, porque já tem ali 3, 4 querendo
o lugar dele. Na hora que os caras entram, engolem, na hora que você volta, você já volta ali encostado. E para voltar não é fácil, não. Não, não é fácil, não. E você volta muito atrás, né? Muito atrás. Você volta muito atrás dos caras, que é o que a gente fala. Você tá num time, você tem 2, 3 reservas. O cara, às vezes, que tá de volante, aí o treinador gosta dele na lateral. O Davis até contou isso pra gente. Ele tava de volante, o zagueirão machucou, e ele pôs de zagueiro e nunca mais saiu. Né? E quando você volta muito atrás. E eles estavam preparando, era pro Campeonato Mineiro, não era isso? Era mineiro? Sim, era o Mineiro. Era o Mineiro, né? Da segunda? E tipo assim... Foi o ano que ele subiu da segunda pra primeira, né? Já tava na primeira divisão. Ixi, e tipo assim, nessa época lá, como eu tive a oportunidade, porque os laterais já estavam todos machucados, né? Então surgiu essa oportunidade de lateral. E você tava com quantos anos, Rafa, nessa época? Nessa época eu tava com 20 para 21 já. Já era o primeiro ano de, tipo assim, a idade já estourada. Se eu tivesse ali na idade júnior, eu tinha jogado no Júnior naquela época, né? E foi bem demais o Júnior. Tipo assim, disputou o Mineiro, foi bem no Mineiro, disputou Taça BH, né? Que teve vários times aqui, tipo assim, vários meninos naquela época lá, teve oportunidade demais. Mas por um acaso, né, não abraçar essa oportunidade da melhor forma. Porque, tipo assim, os times que teve aqui, eu, como diz, a gente ouve, né? Muitos teve proposta de ir embora e acabou ficando aqui. E você é um cara que, né, até pelo histórico, daqui a pouco a gente vai chegar na Bolívia sua, mas você sempre teve muita força de vontade, né, Rato? Porque a gente vê uns meninos que, igual a gente fala do Savinho toda vez, e parece que o Savinho é um veterano, Rafael. O Savinho tem 23 anos. 23 anos. Cara, é coisa absurda. Tem história demais. E tem história demais e é um cara que, lógico, né? Deus abençoe muito a vida dele, mas tipo, ele não quis, simplesmente não quis e falou assim, não quero. E aí, por exemplo, igual você que rodou e fez de tudo. Sim, igualzinho, sempre, desde o treinamento, igualzinho o pai do Pedro, o seu Didi, né, já faleceu. Ele sempre incentivou nós no futebol demais, tipo assim, a treinar, tipo assim, eu treinei muito com o Peter, assim, né. Você é parente deles? Não, só amigo mesmo, como diz. Antigamente eles falavam que você era primo do Peter, não sei o quê. Porque sempre a gente sempre teve junto, né, a gente morou, tipo assim, morava 2 casas pra cima da casa dele, então era numa rua sem saída lá, então sempre a gente brincava de bola na rua, mais com o Peter, assim, um Peter, como era mais velho de 5 anos, a gente só treinava, tipo assim, eu com 12 anos, eu lembro que o pai dele fazia a gente correr até nos gamas, assim, eu lembro que umas 2 vezes a gente correu até nos gamas. Na primeira vez eu até cheguei na frente deles, assim, porque eles parou 3 vezes, eu parei só 2 para descansar, e eu cheguei lá primeiro que eles, assim. Entendi. Então, questão de física, eu sempre o pai dele fazia a gente fazer muito físico, então eu sempre gostei de fazer essa parte física bem e tudo. Foi até uma das questões, quando eu fui para Bolívia lá mesmo, eu fui para um time lá e não fiquei nesse time, depois eu tive que outro time, como diz, eu comecei do zero em outro time, então eu tive que correr muito para correr mais que os caras que estavam lá para poder entrar no time. Não, e essa história nós vamos chegar nela daqui a pouco, Rato, mas essa época aí do Nacional, você já estava com 21 anos ali já. Antes disso, nem chance, nunca nem pintou nada. Não, né? de teste assim, não. Eu lembro, parei mais ou menos com categoria de base assim, pro 16, 17. Aí com 17 eu já fui pro amador já. E sempre jogando só amador mesmo, só os campeonatos aqui municipal, né? Sempre daqui de Nova Serrana. E você, a gente estava até falando da questão da sua geração, né? O próprio Rafa, o Diego, vocês sempre jogaram juntos ali, desde de infantil, né? E jogam até hoje ali. O Diego também nunca teve, não, né? Não, o Diego também não. Tipo assim, da nossa geração, a gente sempre fala, ele foi sempre o mais qualificado, assim. Mas ele foi sempre o mais tímido. Ele nunca, tipo assim, se a voz fosse um jogo pegada ali, duro, como diz, para dar aquela chegadinha, já se escondia. Então, a gente sobressaiu nisso, mas questão de jogar bola foi um dos melhores. Ele e o Pelézinho, o Charles, eles, quando era novo, eles eram diferenciados. Pelo menos o Charles na frente ali, ele metia gol mesmo. E nós tínhamos uma categoria ali, 90, o Thiago Regis jogou com nós, ele é 9-1, então ele era o goleiro nosso quando nós jogávamos. A gente sempre treinou contra o time do Deis mesmo, os 8-8, 8-7, então sempre quando nós íamos jogar com os moleques da nossa idade, nós estava bem, porque sempre nós treinou contra os caras mais velhos.
Então, como dizia, a gente tinha que chegar mais forte e eles aguentavam, né? Então a gente podia chegar mais forte, que a hora que pegasse os moleques na nossa idade, aí o pau caía fora. O pau caía fora. Não, isso é bacana. O Pelé parou cedo, né, seu Pelé? Eu ia falar isso agora. Bola pra caramba. Um chute que o Pelé... O Diego tem um chute sensacional, mas o Pelé também. Eu vou falar que o chute do Pelé ele finalizava muito bem. É, a gente fala assim, né, que a gente tá comentando, sabe? Tem uns que tem um dom, só que a preguiça pega O Pelé... Ele é preguiçoso. Ele tem uma preguiça danada, é quando a gente tá, às vezes, uma resenha, comendo alguma coisa, ele tem uma preguiça de ir no carro pegar a carteira, e ele fala assim, a minha carteira tá lá no carro, faz a minha. É uma preguiça. Essa preguiça do Pelé, ela não existe, ela nunca sai. Eu lembro do... Foi 2013 que vocês foram campeão 1º de maio, primeira vez? 2013. Foi então. Ele fez um gol de falta, que aquele gol nunca sai. Não, nem foi de falta, o Silas só pisou. Né? O Silas pisou, o Silas Negão, e ele deu uma pancada assim no ângulo. Eu lembro que eu tava de frente pra ele, na arquibancada eu tava de frente. E aquele gol lá, coisa absurda. Coisa absurda. Até hoje a gente fica pensando, como é que aquela bola passou ali? Então era um cara que tinha muita coisa. E hoje tá lá de treinador e burricido, né? Nossa senhora. E ele fica bravo. Ele não tem tamanho não, mas ele faz explode, tanta raiva. Ele é da escola. Chamei de Andrade, né? É da escola do São Paulo. Ele fica pra lá e pra cá, dá combate em todo lance. Toda transmissão que a gente tá transmitindo, eu falo. Gente, o Pelé é impressionante. Ele fica pra lá e pra cá. Ele briga, ele xinga o Rafa tudo, o Rafa de auxiliar. Aí você ele briga com um cara que tá no banco, o cara nem entrou ainda, o cara fica, mano. É sensacional. Esse dia nós jogamos com um time lá de Campos Altos e no outro dia o Pelé me mandou mensagem assim: tô vendo o jogo aqui. Mas não viu a cor da bola? Ele falou? Você viu que não viu a cor da bola? Eu disse, não, só viu, não viu não. Grande Pelé, um abraço pra você, viu, Charles? E um outro cara aqui, o Ratinho, o Moisés, o Ratinho falou e agora é um cara bacana demais, um cara que a gente tem que trazer aqui, que o cara também tem história, parou cedo também, outro jogador que é o Peter, irmão do Peter, né? Sim. O Peter jogou muito, teve uma história, rodou aí pra fora, então o Peter é um cara que a gente precisa trazer aqui. O Peter jogou com o Fred, só. Jogou com o Fred. Grande... Jogou com o Zéinhas, com o próprio Alessandro, exato. Jogou com o Lu, a galera toda aí que o Peter jogou. E o sobrinho dele hoje tá na correria, né? O Rian hoje... tá lá no Criciúma, já tá ali no Sub-17. Se Deus quiser, vai vingar muito ali, mas vamos trazer o Peter aqui também, porque é um desses caras aí que tem muita história pra contar. E o Peter é resenha, viu? Ele tá sumido aí, não tá no meio, de vez em quando eu encontro com ele, na hora que eu encontro com ele, a farra é boa, que ele é resenha pra caramba. Como dizer, é o cara que a gente espelhava ali. Ali foi, como dizer, era o cara que a gente espelhava, tipo assim, o chute dele, tipo assim, em Nova Serrana, assim, região, como dizer, ele conta até uma história mesmo, eu creio que quando ele vem cá, ele tem uma história, quando ele no América mesmo, ele treinando falta, ele arrancou a cabeça da barreira de madeira com uma bolada. Nossa! O chute dele então era tipo assim, era forte, sério, eu lembro, nós jogávamos muito peladinha junto, esse negócio, sempre jogava junto, e tipo assim, a hora que ele chutava, o goleiro podia fazer qualquer coisa, como diz, nem ver a bola ele não via, né? Que tão forte que é, e tipo assim, e o pai deles sempre pegou no pé deles, tipo assim, os irmãos deles sempre foi muito bom de bola também, o Gerson, o Nanzinho, foi tipo assim, fenômeno, jogou na base do Galo ali, jogou na base do Cruzeiro, então os caras eram referencial pra nós. O Pedro achava engraçado que ele jogava tipo na ponta do pé, sabe? Ele corria assim mesmo. E é conterrâneo de Contagem também, viu? Lá do bairro Amazonas. Lá. Quem mora em Contagem, quem nasceu em Contagem é o quê? Contagioso? Contagioso, contador de abóbora. Contador de casos, né, eles galera? Eles falam que lá em Contagem é porque lá contava as abóboras, né? Tá. Aí eles vão contando a abóbora e puseram Contagem. Um abraço aí. Contagioso. O povo é contagioso no futebol, pra você ver. Peter, Maradona era vizinho do Peter. O Everton Maradona era lá do bairro Amazonas, vizinho do Peter lá. Tanto que eles se conheciam lá, o pai do Peter conhece o Maradona. E fora que são uns caras sensacionais, né, Rafa? Até hoje o Peter, o Peter também, como pessoas, são realmente fora de série esses caras. O próprio Gerson, sensacional, Gerson. Sim. Pessoas,
A tem família lógica é não. boa, família. Não, Família é tinha outro da família que era sensacional também, que é Marco Túlio, né? Marco Túlio. E largou também cedo. Marco Túlio, Qual gente. o Marco Pela Túlio? lateral esquerda, aí. Ele é da família, não é? É, Sobrinho, isso, é tudo na família. Tipo, É verdade, a família verdade. deles é tudo bom de bola. A que mãe tem do o- Marco Túlio é a irmã do Gerson. Isso mesmo, verdade. Tô lembrando agora aqui. Tipo assim, como diz, ali tá na família, o sangue Nossa. ali corre, é bola, é o tempo todo. E eu creio que, tipo assim, o sobrinho dele, eu creio que vai ir, porque o moleque é dedicado. Como diz, é o sonho nosso, é que, como diz um rapaz aqui no Novo Serrano, história. E como diz, vira um jogador de verdade. Eles comentam muito, não dá pra ser jogador de mentira, não. Jogar só nos timinhos de segunda divisão. Tá. Tem que ser jogador de verdade. E isso é bacana pra todo mundo, assim, principalmente esses meninos mais, vamos dizer assim, mais populares. Por exemplo, a gente vê hoje o Ryan, que tá no Pouso Alegre, tá disputando a Série C. O Ryan, tipo, ele vem, ele senta na resenha com a gente, ele Sim. vai nos lugares. O Ronaldão, que é outro cara espetacular também, eu acho que até, talvez, não sei, porque a esposa dele é portuguesa, então ele vem pra cá, e lógico, ele tá muito longe também. Ele fica aqui uns 15 dias, ele já tem que voltar, né? E às vezes perde um pouco ali o contato e fala com a massa. O próprio Capilé, ele quase não aparece, tanto ainda mais agora, né, Rafa? Jogando no Azerbaijão. É longe. A gente segue no Instagram, tipo assim, tá bem, agora ele tá bem, metendo gol. Isso. Eu lembro que quando eu treinei no Nacional, ele jogava no Júnior. E de lá você já via que ele era diferente. Às vezes ele subia lá, quando eu treinei lá no profissional, ele subia pra treinar com o profissional, ele já metia gol, já via que era diferente. Ele é uma geração acima da sua, né? Ele ele é né? 9,5, ele é 9,5, eu acho. Ah, tá, já é Eu bem Eu mais fico novo. debatendo O cabra. Joninho é 9,5 também? Porque 9,4. É porque o Capilé, mas o Joninho eram os atacantes. Eu lembro desse pequenininho, da idade do seu menino lá. Ele é 9,5 ou Ele era o 9,6, mas Capilé, ele é mais novo, bem era mais o novo. Capilé e o Joninho de atacante lá do time do Chegado. Ah. Lá do César, esse começou, foi lá. O Joninho e o Capilé eram os atacantes de Chegado. Que o Joninho era metedor de gols, o Joninho não era zagueiro, não. O Joninho era Às atacante. vezes, o Johnny mesmo, a gente comentando ele, às vezes a gente jogava um torneizinho ali no Canjica, e ele sempre foi muito vacaiado, né? E ele ia de atacante, e sempre foi bem. Ele ia onde colocar, desde goleiro ele De joga goleiro. bem. É impressionante. Eu já vi no gol lá, nos Gama, lá e no gol, o time dele com 8 jogadores, eles ganhando de 1-0 até o final do jogo, Joninho no gol e pegando tudo, com 8 jogadores. Ele é... Ô, Rato, nessa época aí você vai no Nacional, fica lá um tempo, claro, renasceu a esperança no seu coração de tudo, né? Principalmente com Kerlon, Marcinho, o Thiago Santos, aquela coisa. Só que aí não vai, né? Você acaba que, tipo, você não dá sequência, principalmente depois que você machuca ali. Você ficou, ficou muito decepcionado nessa época? Como diz... Sempre a esperança é a última que dorme, né? Eu falo, é porque ela nunca morre, né? Sempre a gente Só tem assim, dorme. vai, futebol, velho, o que mais você vê, o cara tá aqui no nada, jogando no amador, chuta uma bola errada lá, vai na gaveta, tem um lá olhando, como diz sempre, como o dele falou, sempre tem alguém olhando, gostou de você, vamos, leva você. Como diz, sempre teve aquela esperança. E a questão de ir pra Bolívia também, como diz, vai que dava errado, né? Vai que dava errado. Não, sim. Assim... Então, mas eu queria chegar justamente nisso, porque você já foi pra Bolívia com 23? Com 23 anos. Então, com 21 você tava ali no Nacional e que essa esperança acabou que não deu certo. Aí você volta, como você disse, continua jogando o nosso amador aqui, normal, jogando 4 vezes por dia, 7 dias por semana, qualquer coisa. Isso. E como é que surge esse convite, gente? Da onde que você tirou essa ideia de Bolívia, Ratinho? Como diz, foi a questão da igreja, né? Eu tava da igreja, eu converti com 18 anos, né? Conheci Jesus e aí o irmão lá da igreja lá comentou que tinha um missionário lá na Bolívia. E que mexia, como diz esse rapaz que tá lá. Acho que ele tá até hoje, não tem mais contato com ele, não. Ele fez teste assim, jogou no Palmeiras, na base lá, já tinha um entendimento de futebol e ia pegar um time lá pra poder treinar. Aí eles conheciam, já tinha ido outros caras de São Paulo poder ir lá jogar. Falou, vou mandar você pra lá, você quer ir? Eu falei, vou. Aí foi eu, um rapaz lá de Araújo, Tony.
tá lá até hoje. Eu falei assim, esse é corajoso, viu? Ele tá lá até hoje? Tá até hoje na Bolívia. E ele conseguiu jogar no time da segunda divisão, conseguiu ter acesso com o time lá pra primeira divisão, jogou a primeira divisão da Bolívia. Como dizer, foi mais corajoso que eu. Eu fui pra lá com essa expectativa, vai dar certo a questão. E é aquela que a gente falou, a questão da idade, né? Você fala assim, a idade tá passando com 23 anos, se não der certo agora. Aí você chega lá, a realidade do país é bem abaixo do Brasil, tipo assim, é bem pobre mesmo, tipo assim, você vê que as pessoas... lá assim, quem é pobre demais e quem é rico já é rico demais, entendeu? Não tem aquele meio termo. Não. As igual pessoas nós, não, pessoa não tem, geralmente não tem uma vida igualzinho nós, assim, tranquila, trabalha ali, leva conta de sustentar, entendeu? Passa só ali com pouco mesmo. E lembrando que nessa época você era casado, né? Nessa época, como diz, era casado, fui casado a primeira vez, só que o casamento já não tava dando muito certo ali, eu falei assim, vai que eu dá uma coisa grande aí, né? Como diz, que o futebol muda a vida da gente, assim. Muda. Muito, mesmo né? porque tem time boliviano que joga Libertadores, Sim. time venezuelano, né? E você surge num time desse, assim, realmente a probabilidade de você estourar é muito grande, né, Rato? E lá é bem mais fácil, assim, tipo assim, eu fui para esse time primeiro lá, aí como a condição do time tava bem abaixo mesmo, não tava querendo pagar nada pra gente poder ficar e tal. Eu fui sair desse time, aí esse menino de Araújo ficou no time, eu fui sair, já tinha feito amizade lá com o pessoal lá. E tinha um cara lá que eu fiz amizade, que ele era preparador físico desse time primeiro que eu fui. Pra mim poder entrar nesse time, eu tava ali só fazendo teste, né? Porque lá, tipo assim, quando o time começa a pré-temporada, assim, pra começar o campeonato local lá, eles dão a oportunidade de fazer teste. Peguei, fui fazer esse teste e treinando direto com o time, só que eles já estavam meio que fechado o grupo ali. E o cara, o treinador não queria me colocar, que treino, só que foi e caiu um cara que era jogava de volante lá. Ele tinha feito umas bagunças lá e foi e tirou ele do time. Aí eu treinando e aquela, né? Correndo mais que todo mundo, preparo físico. Imagina. Mesmo na altitude lá é 2.700 acima do mar. Então, é isso que eu ia falar. E tem esse detalhe também da altitude, que a gente vê muito isso, principalmente na Libertadores. O clube vai jogar, não sei, 2.000 metros acima do mar, e isso prejudica mesmo, Rato? Você sente mesmo ali? Sim, como diz, é a mesma coisa, às vezes você não tem 2 meses que você não joga bola, você dá um pique ali de... Nossa. Aí o pulmão queima Caça mesmo, ar, assim, caça ar, não vem, o pulmão queima mesmo, e parece uma base de fogo que tá no peito. E fica mais complicado. Aí quando a gente foi um pouquinho antes de começar o campeonato, a gente adaptou melhor ao clima, né, à altitude. E aí foi melhor. E depois disso aí, como eu estava correndo mais que o boliviano. Mas vamos voltar como você diz, nos detalhes ali. Você vai pra Bolívia de busão? Como é que é? A gente foi, comprei passagem, como diz, não conhecia nada, não conhecia de mas você foi pra onde? Você vai de Nova Serrana? A gente foi, primeiramente, a gente saiu daqui, foi pra BH. De BH a gente foi de ônibus até São Paulo. São Paulo pegou um avião, foi pra Santa Cruz de la Serra. Então você foi de avião. Isso. Aí chegou em Santa Cruz, já tinha lá uma missionária que o pessoal, tipo assim, da igreja, tipo assim, nesse mês sempre ajudou nós demais. Já tava esperando nós pra poder encaminhar nós pra poder ir pra Sucre, que é a cidade que a gente ia, sim. que tem o universitário, jogou contra o Cruzeiro lá. Eu fiz jogo treino contra eles lá. Aí, tipo assim, o pessoal da igreja sempre esteve aí ajudando nós nessa parte de tipo assim, já não conhecia. Eu lembro lá mesmo, a gente pegando, nunca tinha andado de avião. Pegou lá, pra poder preencher a ficha lá no avião, lá tinha lá em espanhol, apelido. Vai que eu meti Ratinho. E na verdade, apelido é o sobrenome, entendeu? Entendi. Espanhol, são os detalhes da língua, né? Aí, tipo assim, o meu amigo lá, a gente sempre muito resenha, isso aí é como nós dava risada lá. Ia ser bacana. Coisas. Moisés Ratinho lá pra eles, ia ser muito doido isso. Mas aí você chega lá, o primeiro clube que você faz, porque você não foi encaminhado não, né? Não, tipo assim, foi mais ou menos, tipo assim, lá tem um clube lá aqui em Sucre que chama Flamengo, que é tipo eles imitam o Flamengo daqui do Brasil, né? Eu lembro quando o Flamengo foi mesmo lá jogar na Bolívia lá, eles foram lá, tipo sim, assim, sim, eu lembro deixou disso. muito uniforme com eles, tipo assim, deu aquela moral pra eles, entendeu?
Aí quando nós chegou lá, como diz lá, a situação assim, às vezes um time tá bem, o outro tá mal, às vezes eles investem mais num time e deixa o outro, entendeu? E quando nós chegou nesse Flamengo, tava muito, tipo assim, muito varzeado mesmo. Tipo assim, lá geralmente os times assim, não tem campo pra treinar. Tipo assim, você treina, tipo assim, como se fosse que nós erramos. Hoje você treina no Nacional, depois você treina lá no Frei Ambrosio. Tipo assim, os times não tem o seu campo específico pra você poder treinar. Você treinar todo dia ali certinho. Principalmente os times ali que tem o acesso para a segunda divisão. Eles fazem primeiro um campeonato local lá, aí os melhores colocados eles vão e tem um acesso para a segunda divisão. Aí nesse Flamengo, tipo assim, o time tava muito mal. Eu fui para esse, chama Stormers, o time que eu fui, que eu joguei mesmo. Aí lá eu já tinha os caras mais diferenciados, tinha cara que tinha jogado a primeira divisão da Bolívia, tinha cara que tipo ali tava aposentando, mas já tinha sido campeão boliviano. Então eu lembro, eu fiz amizade mesmo com um goleiro lá, que eu tenho amizade até hoje. Ele é base do Bolívia, a base dele toda foi do Bolívia. Ele jogou no Universitário de Sul, no Real Potosí, no Nacional Potosí. Então é um cara que era muito conhecido ali na Bolívia, é conhecido. Até eu lembro que na pandemia mesmo ele veio no Brasil, porque ele era o treinador de goleiro do The Strongs. Aí eu falei, nossa, ele veio jogar contra o Santos mesmo. Eu falei, nossa, se fosse a pandemia eu tinha ido lá mesmo, entendeu? Bacana. Porque o cara era diferenciado, tipo assim, era o cara diferenciado mesmo, pra poder treinar, o cara, você vê, bater na bola, ele era diferenciado. E as instalações, você ficava, tinha alojamento, essas coisas, ou você ficou em alguma casa? Não, lá, tipo assim, como é uma cidade que tem questão da medicina lá, o pessoal vai muito, então tem muita república, né? Muitos quartos, assim, que eles fazem, e no primeiro momento eu fiquei lá, morando com esse colega meu, num quarto à parte lá, tipo assim, era embaixo tipo assim, era 2 andares, né? A gente morava embaixo, eu mais esse rapaz lá da Bolívia. Aí quando eu saí de lá, o menino lá não gostou muito, aí eu fui, já conversei com esse amigo meu que eu fiz lá, e tinha também que era preparador físico, que era de São Paulo. Cara, gente boa demais, não, me ajudou demais lá. Fui conversei com o pessoal, o pessoal não quer que eu fique aqui, tem que arrumar um outro lugar para me poder, né, ficar. Aí ele foi lá onde esse goleiro morava, ele morava tipo numa república assim, tinha a casa dele e tinha vários quartos que o pessoal alugava morar, né? Geralmente o pessoal que faz medicina lá só mora um tempo, então alugava esse quarto. Arrumou um quarto lá pra mim, aí eu fiquei morando lá sozinho nesse quarto lá. Não, sozinho, entendi. Mas aí esses clubes que você passou, como se diz, acabou que não deu certo ali. Não, geralmente, igual eu tô falando, eles não têm uma estrutura de alojamento, aqueles negócios. Lá, igualzinho esse time que eu joguei, tinha uns paraguai lá, só que, tipo assim, moravam nas casas, né? Tipo assim, alugavam uma casa e morava 3, 4 ali, outros ali, os que não eram da cidade, entendeu? E hablas espanhol, Rato? Como é que era lá a linguagem? Um pouquinho. Quando eu cheguei lá mesmo, como diz, a gente vê bem dificuldade na língua, né? Como diz, acostumado só, né? Falar aqui português, o mineirês, então no começo ali foi bem complicado. Eles chegavam, habla espanhol? Não habla espanhol. Então, mas depois ali você vai tendo que criar coragem, você vai prestando atenção até você começa a pegar ali o que ele está falando. E eu lembro de uma vez numa resenha que nós estávamos, você comentou sobre a alimentação sua lá. Era só batata e arroz, era um trem assim? Nós brinca, né? Tipo assim, lá, como é uma região muito seca, então o que prevalece lá mais é frango, que é polho, e batata, né? Que é papas. Então você comia mais ali. O arroz deles não batata é igual. É papas? É, papas. E frango é o quê? Polho. Polho? Isso. Aí, Rafa, aprender mais 2 palavras em espanhol. Picanha, Léo. Aí, tipo assim, a comida é diferente da nossa, né? Eles faziam um arroz lá de sal, assim, tipo um arroz doce, ou não descia mais nem brava. Não, de jeito nenhum. Aí quando eu tava morando na primeira alojamento, aí quando eu fui morar lá junto desse goleiro mesmo, aí já o pai dele era brasileiro, então ele já sabia fazer uma feijoada, fazia uma chuleta lá que eles falam, tipo assim,
uma carne assada, aí foi melhorando, porque tava difícil. O bom desse programa nosso, daqui a pouco nós vamos saber falar em todo jeito, que turco. Esses dias... É tique, né? Tique sobe. É, tique sobe. Nossa. Só que até hoje eu tô querendo saber como é que é. O desce. Olhou e falou que é o desce. Porque eu tava querendo ensinar uns amigos aí pra falar tique, aí falar sobe e desce, mas o turco, desce, não sabe. Tá. Nós não aprendemos ainda não. Subir, nós sabemos que é tique. Que é tique. Aí o desce... Então agora que é um frango, que pede um polho. Polho. E batata é pepas. Papa. Papas. Então tá mais fácil. Polho, papas. Papas. Então ficou bacana. E você ficou quanto tempo na Bolívia? Fiquei 8 meses. 8 de meses, muita cara. saudade. É mesmo? Dos amigos, como diz. Foi experiência de vida, foi boa. Tipo assim, você aprender uma nova língua, eu falo assim, nossa, a hora que eu aprendi uma nova língua, eu, assim, eu ando o mundo inteiro agora. Porque, tipo assim, dá aquela coragem pra você. Fala assim, não, se eu consigo comunicar com outra pessoa que fala outra língua ali, tipo assim, abre porta pra você saber comunicar, entendeu? E 8 meses lá, independente de qualquer coisa, a gente estava até comentando sobre isso também. A resenha é muito boa, né, Rato? Porque, querendo ou não, trocas de experiências de vida, né? Principalmente isso que você falou, querendo ou não, a gente no Brasil, a gente vive muito bem se comparado com, né, muitas situações de muitos bolivianos. E hoje isso vai fazer o quê? 10 anos? Vai fazer 10 anos. Então, se for comparar, né, tipo assim, a América Latina, o pessoal fala, tipo assim, eu fui pra Bolívia, tipo assim, um país terceiro mundo, mas o Brasil hoje tá muito bem, questão de tudo, assim, principalmente de alimentação, que é uma coisa que pega, né, que se, né. Nossa, alimentação é o básico, né, cara? É o básico, então se tiver isso, eu lembro mesmo lá, esse missionário lá, quando a gente teve com ele lá, eu tava com ele tinha questão com os meninos lá, né, de questão de missões, e tipo assim, às vezes o pessoal comprava assim, pé de galinha pra poder fazer uma sopa, você via os molequinhos assim comendo, parece estar comendo uma picanha. Nossa, porque não é uma coisa que tipo assim... Que era normal pra normal, entendeu? Mas, por exemplo, se você quisesse fazer sua comida lá, você acha muito coisa daqui do Brasil? Que não, você... acha, tipo assim, lá eles não tem panela de pressão, então já ficar de fora, tipo assim, panela de pressão lá não é um luxo. É um luxo, entendeu? Aí já ficava mais difícil para fazer o feijão que a gente tanto gosta. Aí geralmente a gente fazia arroz e uma batata, cenoura, mas tipo assim, lá você encontra de tudo. Tudo tem uns mercados lá, você vai. E só que, tipo assim, lá a questão da saúde lá é bem precária. Eu lembro uma vez mesmo, a gente foi inventar de comer lá um sanduíche na rua lá. Eu peguei umas inteirinhas, meu amigo. Nossa, eu imagino. Que eu passei umas 2 noites. Quer dizer, eu não dormi, não. Passei umas 2 noites, passando mal e não, falei, vou morrer aqui, imagina, você longe de todo mundo. Longe da sua família, seus amigos, Você lembra qual que é a moeda da Bolívia? É boliviano, lá, boliviano. Tipo assim, só que em relação, na época quando eu tava lá, o real, geralmente dava R$1, dava 2,70 bolivianos, entendeu? Tá. Então era quase o triplo. Quase o triplo. Então hoje já caiu bastante. Mas você tinha que comprar o boliviano? Sim, você troca lá, né? Tem, tipo assim, aqui pra nós, a gente não vê tanto essa questão do câmbio, esse negócio, mas na cidade lá a gente vê muito, porque a gente vê muito turista, esse negócio. É até engraçado que o preparador físico lá nesse time que eu tava no Storm, ele é brasileiro, mas ele gostava da gringa, passava uma gringa, meu amigo, ele já ia correndo atrás pra poder pegar o contato, conversar, nós rachávamos os bicos dele. Ele é de São Paulo? É de São Paulo, chama Fábio Rodolfo, resenha demais. Ele, depois que ele foi preparador físico lá, ele pegou uns times da Bolívia, foi bem, jogou segunda divisão, teve quase um acesso assim, pra primeira divisão, foi muito bem lá. Ele. Como é que é o nome desse? Fábio Rodolfo. E ele tá lá ainda, você sabe? Agora eu não sei não, mas eu creio que tá assim. Mas é um ser humano assim, fora da loja, tipo assim, me ajudou demais lá também, tipo assim, quando você vai pra um país que não é o seu, nossa, tipo assim, o cara que é da sua pátria vira irmão, entendeu? Foi o que o Davidson contou pra nós aqui sobre o Fábio Bilica, né, que ajudou ele demais da conta, eles têm amizade até hoje, que o que abraçou ele lá foi o da pátria. Então é difícil. E eu acho até legal, tipo assim, muitas vezes vem
a gente conhece aqui, igual eu conheci, você conheceu o colombiano, Sim. que veio pra cá, a gente acha engraçado, né, o jeito do cara falar e tal. E lá você tinha isso também, por exemplo, os caras, o brasileiro tá ali, vamos procurar conversar mais com ele pra rir mais um pouquinho. Ó, como diz, sempre tem, né, aquelas piadinhas, né, as palavras, as malas palavras, como se diz, sempre tem os palavrão, as coisas que a gente sempre aprende primeiro. Então, sempre eles queriam saber e tal, como que pronunciava e tal. E sempre aquela resenha de... E eu te perguntava, porque, né, principalmente quando se trata de futebol, Brasil tem moral no mundo inteiro. Né? E eles te perguntavam alguma coisa relacionada ao nosso futebol brasileiro, sobre, sei lá, sobre jogadores, sobre alguma coisa do tipo assim? É mais, tipo assim, o que chega pra eles lá é mais a questão da televisão mesmo, assim, tipo assim, o que eles veem de jogador e tudo, tipo assim, lá eu lembro, tinha uns gêmeos lá, eles chamam gêmeos lá, remelos. Remelos. O homem é bom, né? Aí, lembra tipo tudo. assim, e muita gente boa demais, os caras, e tipo assim, eles sempre espelhou nesses jogadores, Cristiano Ronaldo, Messi, sempre teve esses caras, Neymar, né? Sempre os caras espelham nos caras grandes aí, e veste igualzinho eles, e tem toda aquela... E isso é bacana, isso é bacana. Porque o Davis até comentou isso mesmo, que esse brasileiro, querendo ou não, o cara tem moral, justamente por causa desses caras, né? Pela história do nosso futebol. E às vezes também eles ficam esperando demais do cara pelo fato de ser brasileiro. O Davis até falava assim, pô, eu sou zagueiro, velho. Vocês vão esperar o quê de mim, entendeu? O Marcelo Moreno tem moral lá, naquela época ele já tava no Cruzeiro, né? Eu lembro que eu quase conheci o pai dele lá uma época lá, porque eu lembro que eu fui pra Santa Cruz, como tava dando certo em Sucre, arrumar time, eu fui em Santa Cruz, aí o cara queria arrumar um time pra mim lá em Santa Cruz. Só que como eu já tinha feito muita amizade em Sucre, eu peguei e só fui lá resolver questão de documentos, esse negócio. E tem toda essa questão, né? Você tem que correr atrás de tudo. Tipo assim, muitos caras que quando saem com empresário, eles sabem toda essa logística. Eu lembro quando a gente foi pra lá mesmo, a gente não tinha um cartão de crédito internacional, porque a gente não sabia, tipo assim, uma conta internacional. Às vezes pra gente usar a conta assim, às vezes precisava de um dinheiro a mais para o pessoal mandar aqui, e tinha que pedir a algum amigo para poder mandar na conta. Como lá tinha a cidade chega muito estudante, então tinha muito brasileiro esse negócio, então você tinha que recorrer a eles. É uma coisa, tipo assim, que faltava de conhecimento. Tipo assim, hoje, né, se a pessoa for, a gente já tem essa noção. Você foi pra lá em qual mês do ano? Foi mais ou menos em abril, mais ou menos, março, abril. Ah, tá. E você volta no final do ano. No final do ano. No final do ano. Apesar de que você rodou lá Você passou em quê? Uns 3, 4 times assim? Mais ou menos. Eu fui primeiro no Flamengo, aí eu comecei a treinar no Storms. Aí peguei e fui pra Potosí fazer teste lá no time lá. Só que eu fui, fiz testes, gostou. Só que eu não quis ficar lá não. Como eu já tinha um vínculo todo na cidade de Struc, né, de questão de amizades, negócio, eu fui, falei, não vou ficar não. Voltei pra trás. Aí quando eu voltei a treinar no Storm, aí eu fui e fechei com o treinador. Falei, ó, quer que eu fique e tal, eu quero jogar com vocês. Ele falou, beleza, vamos pagar tanto e é isso. Só que a questão da moeda lá, como eu falei assim, é muito abaixo do real. Então você não vê muita perspectiva de, assim, eu não voltei pra lá porque eu não via aquilo. Eu falei, nossa, não vai mudar a minha vida, voltar pra aqui, jogar bola e continuar. Porque, tipo assim, se eu continuo lá, cada vez ia abrir mais espaço. Igualzinho esse colega meu, esse amigo meu que foi o Tony. E ele, depois que ele ficou, abriu muito espaço pra ele foi conhecendo. Tipo assim, depois o salário, ele já arrumou time com um salário melhor, de ganhar ali em volta de 800 a $1.000, entendeu? Se for colocar no real, não tá ruim não. Se for a questão do time brasileiro assim. Então, e essa primeira demais. cidade, você não quis ficar você não sentiu segurança no time? No time, questão também da amizade que eu já tinha feito na cidade que eu tava, né? Tipo assim, eu já tinha ali
como diz, eu já tinha quem recorrer. Se for pra um lugar, tipo assim, que você não conhece ninguém, tipo assim, igual eu falei, os times lá, eles não te dão uma estrutura, assim, não te dão um alojamento pra poder, apesar que Potosí é uma cidade, tipo assim, que tem muito mineiro, que minério é muito rico, entendeu? E quem investe lá, geralmente sempre são esses caras. Talvez eu podia ali ter amizade ali com o cara e o cara me empresariar ali, custear tudo ali no time pra mim, mas como eu não vi essa possibilidade, eu preferi voltar para Sucre e jogar lá mesmo. Então, aí chega no que momento que você falou, não, aqui não dá mais não, vou voltar para casa mesmo, voltar para Olha, eu tava, como diz, só esperando terminar o campeonato final de ano para me vir embora, porque, como diz, já tava doido para vir embora já, e tinha a questão que eu era casado e tal, e tipo assim, tava passando por um processo ali difícil, mas eu queria voltar. E, né, e nessa situação toda do meu relacionamento, eu falei, não, melhor voltar, vou trabalhar, lá eu tenho a vida melhor. Porque, como diz, quem joga futebol e chega lá em cima, como diz, tem um longo processo até você chegar lá, entendeu? Sim. Você passa dificuldade ali, questão de estar sozinho, mesmo você tá ali com os colegas de time, mas você tá sozinho, questão de família, dos amigos, você tem costume, não é a mesma coisa. E aí você chega, é porque tem até um meme do Galvão que infelizmente virou meme, né, que é da seleção brasileira, que tem ele falando assim, bem amigos, acabou. Acabou o sonho. Você sentiu mais ou menos isso? Mais ou menos, aí depois que eu voltei, uns 6 meses depois, esse cara que é preparador físico, ele pegou um time lá pra treinar, chamou eu pra voltar, mas como eu não via, né, aquela possibilidade, eu falei, nossa, se eu voltar, vai mudar ali minha vida, então eu não vi aquela possibilidade. Se eu ver se alguma coisa, eu falei, não, vou agarrar firme, que lá dá oportunidade para poder, ainda mais tipo assim, e gente treinando, que eu lembro quando eu comecei a treinar lá junto contra os bolivianos mesmo, eu sempre gostei de dar aquela chegadinha mais firme, né? Chegava atropelando os caras não tem esse costume lá de chegar mais forte, entendeu? Gente acostumado aqui, é pegado mesmo, lá os caras é mais manso ali, mais tranquilo. Sim. E você lembra de algum, sei lá, algum jogador que passou por lá, alguma coisa assim, que estourou, que jogou, né, alguma coisa assim do tipo? Dos caras que jogou lá comigo, pelo menos uns 3, assim, eles jogam na primeira divisão da Bolívia já. Tem um lá, o camisa 10 nosso time mesmo, é a cara de Maria. Não, mesmo estilinho de Maria, esquerda, assim, muito bom de bola. Ele tá num time que chama, acho que é Palma Flor, eu acho. É da primeira divisão. E tem outros lá também que jogou no Universitário. Esses gêmeos mesmo, é muito bom de bola, forte pra caramba. Ele jogou no Universitário de Sucre, que é um time que... Como é que é? Gêmeos é o quê? Remelos. Eu fico pensando numa situação, porque... Tipo assim, eu nunca tive também nem chance de ser um profissional, nunca nem passei perto disso. Mas teve uma época na minha vida, com eu e uns amigos meus, nós ficávamos muito pensando na possibilidade de, tipo assim, por exemplo, se um dia a gente fosse para Bolívia, por exemplo, ou para, sei lá, para o Equador, para o Chile, e a gente vingasse no futebol e a gente recebesse uma proposta para naturalizar naquele país, né? E nós falava assim, foda-se o Brasil, entendeu? Foda-se o Brasil. Você pensou nisso também? Não, como tinha pouco tempo, eu não pensei não, mas esse amigo meu que foi comigo, eu creio que ele naturalizou, ele tava para naturalizar, porque tipo aqui, já vai fazer 10 anos que ele tá lá, eu creio que ele naturalizou lá. Boliviano. E ele tá jogando bola lá? Joga até hoje lá, e como ele era 3 anos mais novo que eu, ele era um pouquinho mais novo. E até hoje ele tá lá. Ele é corajoso. Então, esse é mais insistente que eu sei, Rafa. Muito mais. Mas desculpa, Rafa, mas se acontece isso, você tinha coragem de naturalizar boliviano? Sim, com certeza, tá doido? Se for jogar, mesmo que seja, vamos dizer, a Bolívia ali, que às vezes não vai pra uma Copa, mas só você jogar uma eliminatórias ali, mas moral que não é. Então, imagina. Sim, hoje tem mais vaga, né? Então a possibilidade é maior. A Bolívia geralmente é sempre o último na eliminatória. Sim. É porque lá, tipo assim, eles não levam a sério o futebol, igualzinho nós aqui, entendeu? Lá é sempre igualzinho. A gente treinava só um período. A gente treinava de manhã, aí às vezes um moleque mais novo que ia estudar ou fazia faculdade, tipo assim, sempre eles estão ali conciliando alguma coisa com futebol. Não é igualzinho nós aqui que treina 2 períodos, né, os times profissionais, e fica tipo ali só por conta mesmo.
Lá eles não tem muito isso. Até os times de primeira divisão, às vezes, treinam só um período só. E essa chegada sua lá, igual você falou, da questão da altitude, é muito montanhosa lá, né? A cidade é muito montanha, muito dá medão no lugar. Só montanha. Tipo assim, lá geralmente a gente viaja, mas é à noite, porque se você viajar de Dá dia, medo. você... Lá eu mesmo, esse amigo meu lá, o goleiro, para ir para casa da mãe dele lá, eu lembro que ele comentando que a estrada mais perigosa do mundo passa lá, poder ir para... Imagina, só pirâmide, você olha assim para baixo, é alto, viu? Eu acho é que muita... eu vi que o Cruzeiro uma vez foi jogar em Potosí, e parece que eles deixavam ele descer de um ônibus lá embaixo para subir não dava para subir de ônibus. Tinha que subir de carro, então eles chegavam até certo lugar. Tem Sucre lá, que tem o aeroporto mais perto, e depois é Potosí lá. Diz que eles mostrou umas estradas lá que eu falei, não é lugar de ir não. Não, você olha assim, cada pirâmide, você cai aqui não sobra nada. Foi onde o Chapecoense caiu, foi lá, não foi? Foi indo pra lá, foi exatamente. Foi na região ali da Colômbia, né? Mas também tem altitude também, tudo ali da Cordilheira dos Andes ali, tudo é alto. É muito alto. E até essa questão mesmo, você falando, por exemplo, olha que vários países aqui do nosso continente, igual o próprio Equador, a própria Colômbia, a Venezuela, surgiu grandes jogadores, assim, né? Os caras que... o Valência, que está no Inter agora, Equador, eles disputaram a Copa do Mundo, aquela coisa toda. E o próprio Marcelo Moreno é uma mistura ali de Brasil com Colômbia, né? Acho que o pai de Bolívia. O pai dele, que acho que é boliviano, ou a mãe, alguma coisa assim, ele jogou. Então, esses países, assim, eles precisariam desses... como se diz, dessas ajudas de fora, porque se for pensar nos países igual, por exemplo, a França, se for pensar na França os crua, mesmo, não sai nada não. Pouco, o negócio é que... legal, né? Sim, não, eles colonizaram muitos países, África, né? Africanos, se for olhar a seleção francesa hoje, as origens todas africanas, todas. Mbappé, Zidane, Benzema, Pogba, nossa, é muita coisa. Eu sou mais velho que vocês não devem lembrar não, mas pra mim, eu não sei se o Ratinho alguém lá já comentou isso comigo, mas pra mim o melhor jogador que teve na Bolívia, que o brasileiro todo conheceu, ele chamava Gutierrez. Ele era o camisa 10, era tipo um rádio, ele tinha um cabelo meio enroladinho também, eu não esqueço até hoje, é Gutierrez o nome dele. Pra mim, eu acho que foi o melhor jogador da Bolívia, dessa época que eu conheço futebol até hoje, mais ou menos, eu não lembro de outro não, era o Gutierrez, camisa 10. Fora ele, o Marcelo Moreno hoje, depois eu não conheço mais ninguém, não. O Marcelo Moreno fez muito sucesso, né? Aqui pra nós o Marcelo Moreno é o mais conhecido, eu creio que foi o mais conhecido, assim, da Bolívia lá, o status dele lá Então, lá ele tem status de ídolo mesmo, né, galera? Porque, como diz, é o cara que saiu, né? O cara que deu certo. Então, todo mundo vai espelhar nele ali, né? Sim, jogou fora jogou em grandes clubes do Brasil, né? Jogou fora do Brasil. Então, é um cara que realmente deve ser ídolo da molecada lá, o Marcelo Moreno. Ele não deve nem voltar na Bolívia, será? Volta. Igualzinho, eu creio que os pais dele moram em Santa Cruz, também. Em Santa Cruz de la Serra, que ali... Santa Cruz já não tem altitude, não. Já é nível do Brasil, já. Então, eu creio que ele vai lá e tem muitos times lá. Eu lembro que aquele zagueiro lá, irmão do Luizão, o Pirulito? O Pirulito lá jogou no time de lá. Isso, verdade. E tem outros brasileiros lá também. Eu lembro quando eu tava lá mesmo em Sucre, o time lá, acho que é o Oriente Petroleiro, foi jogar lá, tinha um brasileiro, tipo assim, tem vários brasileiros ali. E na Bolívia mesmo, eu lembro que tinha um outro brasileiro lá que o pessoal comentava demais, que o pessoal vai lá muito para fazer medicina, né? Lá é melhor, tipo assim, questão de valores, tem um amigo meu que tá na Bolívia, assim, só questão de medicina. Então lá a questão de estudos, assim, é muito bom. Sim, é porque no Brasil é muito diferente, né? A medicina desses países, Argentina mesmo, tem muito brasileiro que vai para lá, e também por questões financeiras. É muito mais em conta você fazer medicina nesses países da América Latina aqui, da América do Sul, do que no Brasil, né? Tem muito isso mesmo. Eu lembro quando a gente aqui no Brasil,
aqui em Nova Serrana, a gente ouvia falar demais. Nossa, aquele ratinho é doido demais, velho. Que cara doido, como é que ratinho tá? Eu lembro disso perfeitamente. E uma vez eu conversando com a Natália, né, a esposa do Diego, naquela época lá, eu não sei se eles namoravam ainda, ou já era casado, não sei, mas eu lembro que a Natália, nós conversamos, o Diego trabalhava numa verdureira, não era isso? Do Luciano, exatamente. E aí, de vez em quando eu encostava lá, e eu ficava conversando muito com o Diego, perguntava ele muito de você e tal. E aí, uma vez, a Natália, acho que ela encostou lá e ela comentou assim, não, o ratinho, ele fala mais com o Diego do que com a mãe dele. Eu nunca vi desse jeito. Eu falei assim, olha, ciúmes, Natália. Ela comentou assim, porque, né, vocês já vinham de uma amizade muito grande e você conversava muito com o Diego, né? Sim, sempre é os amigos que eu tenho, né? Ele, o Rafa, o Ling Ling, o Ingson, foi, como dizia, o Pelé, tem outros também, né? O Thiago, sempre, como dizia, desde novo a gente sempre conheceu. E eu sempre tive muita afinidade com o Diego, assim. Nós sempre jogou junto, eu lembro, antes mesmo de a gente fazer o time ali com os pretos mesmo, que eles tinham lá o time dos pretos, tinha um time ele, o Peter, tipo assim, nós disputávamos o campeonato, mas não tinha aquela potência. Então eles sempre, para onde a gente ia jogar bola, a gente queria levar um ao outro, entendeu? Se você quisesse ir pra Bolívia, pode vir. Não, eu fico pensando nisso, cara. Imagina, né? Querendo, com toda a timidez do Diego, mas imagina se vai uma barca dessa. Nossa. Se vai você, o Diego, o Rafa. Eu falo assim, o chute dele é diferenciado. Imagina na altitude lá que a bola anda mais rápido, toda essa noção, você tá doido, isso é muito diferenciado. Você podia ter falado, ô missionário, eu vou, mas assim, tem mais uns três aqui só. Vamos aqui, nossa, porque... Um ajudaria o outro. Exatamente, entendeu? Você imagina três entrosados ali no mesmo time, cara, ia dar uma diferença grande. Faz diferença. Eu lembro mesmo quando tava lá e chegou um menino lá de São Paulo, de TV aqui no Nova Serrana, era sobrinho desse menino que arrumou pra gente poder ir pra lá. Só que ele, como os pais dele, ele não tinha pai, ele era meio revoltadinho, assim. Às vezes eu mais menino de Araújo lá, às vezes nós queríamos dar uns cascos nele, porque dava trabalho demais. Folgado. São Paulo, né? Paulista, aí você... Paulista é folgado. Falando em cascudo, eu sei que nós tá lá na Bolívia, mas a resenha boa que nós tá sabendo aqui, eu sabia de você é o seguinte... uns cascudos que você deu no Malaca lá na pelada lá, o Malaca tá revoltado com você até hoje, que ele falou que o Hugo é lutador, o Hugo tinha que te ensinar mais, que quando você dá 3 tapinhas, para. Diz o Malaca que você travou ele e ele pensou assim, irmão do Hugo, vou dar 3 tapinhas, não tem nada você parar, nada você vai, pô, não aprendeu nada, não aprendeu nada, não, tem que dar 3 tapinhas, você que tentava gritar, 3 tapinhas, mas não dava, você tava quase matando ele. Nessa pelada lá, nosso meu Evaldo jogou muito tempo lá, nossa, era nem campeonato, eu acho que não era tão pegado lá, eu lembro que teve uma época lá que ia muita gente ver essa pelada, porque era muito boa, tipo assim, os dois times eram bons e era muito pegado. E contava, né? E contava. Final do ano, nossa, o outro ano a pessoa, o time aguentava o ano inteiro. Campeão o ano inteiro, entendeu? Era sensacional. Muito boa pelada. Aí, nesse dia mesmo que aconteceu isso com o Malaca, o jogo pegar, né? Eles sempre catimbeira, e como diz, não tem juiz, aquele que pedir primeiro é dele, né? Beleza, aí eles começavam, e como eu não é bobo também, eu já começava a puxar pro meu lado também. Aí o lance lá, eu lembro que eu dei uma chegada nele, bati no peito dele, ele nem pediu falta não. Aí beleza, aí voltou o outro lance, eu peguei a bola, eu carreguei a bola, veio ele e um em mim. Um bateu embaixo, outro bateu em cima. Nossa. Eu falei, não. Era só assim pra derrubar o homem. Tipo assim, na bola, beleza, mas eles veio pra bater em mim. Aí os dois devem ter comunicado antes. Não, a hora que eles me viram carregando, já veio os dois, tipo assim, se fosse na bola... Beleza, mas eles veio pra bater em mim. Aí eu já, como diz, virei o girar já. O Malaca já caiu na minha frente, eu já peguei
na gravata, eu falei, eu vou apertar ele. Enquanto eu apagar ele, eu não vou soltar ele. Nossa, você não sentia ele te batendo, dando os três tapinhas, não? Nessa hora lá, eu queria só amassar ele mesmo. Ele falou comigo, senhor. Eu lembro que os meninos tudo tirando, eu segurando, mas depois que eu peguei ele aqui, ó, ninguém segurava, ninguém soltava, tirava ele. Ele falou do braço, não. Ele falou comigo, Rafa, eu fico revoltado, sabe? Porque eu dava os 3 tapinhas, pensei, agora vai soltar e não soltava mais 3, nada. Eu falei, aí tá de sacanagem. Não, ele tá entendendo que é uma luta, não? O Peter quebrou o dedo, hein? Não, o Peter falou enfiou depois... o dedo em algum lugar do braço do ratinho, foi tirar, o dedo dele virou, o homem quebrou o dedo. O mais prejudicado nessa história foi o Peter. O Peter. Exatamente por isso, né, Rato? Porque, tipo, realmente era muito pegada a nossa pelada. Por isso que ela era tão boa, né? O Davis mesmo falava quando ele voltava da Europa. E ele ficava ansioso para ir para lá no horário nosso, porque era muito bom. Só que era tudo muito acalorado, né, cara? Sim. Graças a Deus ali, apesar de toda a bagunça, mas... tipo horário assim, tipo assim, a gente jogava lá no jogo mesmo, o pau quebrava, como diz, chutava o outro, como diz, esse caso não foi o primeiro que aconteceu. Sim, lá, não. Isso que eu ia falar. Vários, entendeu? Né? Mas tipo assim, acabou ali a pelada, acabou. Eu sempre fui assim também, dentro do jogo, pode me bater, eu vou bater, mas saiu pra fora de campo, eu não tenho inimizade, eu não tenho aquele de ficar ameaçando, aquele treinão, como diz... A gente tá aqui pra jogar bola. O próprio o Malaca brigou com o Zé Hernani também. Não. O Malaca, como diz, ele tirava o nosso time e o time dele do sério. Tanto que ele era fora de já começava nos grupos. Ele mandava, cadê as meninas? As meninas, você tem que ver. Ele botava fogo. Ele é bom de você, ele botava fogo. Aí a gente já ia, nossa, tem que dar o máximo pra poder ganhar. Se perder, tem que ouvir. E acabou que... E era bacana porque a pelada era de 11 a meio-dia, né? Beleza, aí rolava tudo que rolava. Aí, tipo assim, no sábado ou no domingo, nas resenhas na beirada dos campos, já tava rolando. Moço, o que aconteceu com o Ratinho mais o Malaca lá? É verdade. Não, e o engraçado é que rendia, entendeu? Tipo, ou é verdade que o Malaca pegou um revólver pro Ratinho? Aí é verdade que o Ratinho deu uma porrada na cara do Malaca? Então, as histórias rendiam. Aumenta, né? Sim, saía muita coisa e rendia demais. E assim, a gente rachava os bicos, porque depois o próprio Malaca comentava. Ele me mandava o áudio, né? Adivinha quem tava aqui agora na fábrica? E aí eu falei, não é possível. Não, sou mais. Resolveu tudo. Eu e o Ratinho somos amigos agora. A gente conhece, né? É resenha demais e brigador, mas ali tem um coração enorme, gente fina demais. Sempre precisar dele, ele é forte, sério mesmo. Ô Ratinho, voltando à Bolívia, aí o dia que você decidiu de vir embora, foi deixar muita coisa lá, igual você falou, você tem saudade de lá? Tenho saudade das amizades, amizade, gente, tipo assim, né, aonde a gente passa, eu creio que a gente tem que deixar isso, né, pessoas, tipo assim, tem vontade demais de voltar lá pra visitar esse amigo meu, ele tem a família lá, tem 3 menininhos, ele tem academia, tipo assim, ele é professor de goleiro, assim, ele dá aula na academia dele lá, ele tem escolinha, tipo assim, é um cara que é envolvido demais no futebol lá na Bolívia, entendeu? Gosta demais. E o que você foi com ele, que tá lá até hoje, ele casou lá, tem filhos lá, construiu família? Ele namora, eu creio que ele ficou noivo agora, um certo tempo agora, ele ficou noivo lá. Com a boliviana? Isso, com a boliviana, mas não chega não. Vai pegar a naturalidade. Não chega não, mano. Não, né? Já tô com as brasileiras. É mesmo, cara? É bonita, não tem jeito não. Eu lembro que nós chegávamos na praça ali, ficava olhando lá, tipo assim, a gente era tudo a mesma coisa, tudo parecido. Sim. Elas têm tudo o mesmo perfil, né? Impressionante. Tipo assim, nós ficávamos... Não dá não. Brasileira você vê loira, gata, nega, gata, né? Morena, sim, mas... Eu lembro lá mesmo, o preparador fez lá, quando eu falava que ele gostava da gringa, e passava lá, tipo assim, lá como é uma cidade mais histórica, assim, mais antiga, então ia muito turista lá, você via, né? Australiano, americano, tipo assim, é uma coisa que é muito comum pra gente aqui, entendeu? Eu lembro, uma vez passou uma australiana lá, e era bonita, mas já foi atrás na alta. Que é as galegas mesmo, australiana. Isso. Ele já foi, ele gostava demais. Ele podia ver uma gringa que ele gostava de resenhar com elas. Diferente de tudo. Mas, e bacana quando você volta pro Brasil, né, que
obviamente sua vida continua, aquela coisa toda, aí que vocês começam ali como você diz, a ascensão do time dos pretos, né? Que do nada vocês já tinham um entrosamento, vocês começam a jogar e o entrosamento que vocês tinham até na época de criança, impressionante como que vocês, como você diz, abraçou e ficaram muito forte, principalmente no nosso futsal aqui, porque, sei lá, em questão de 1, 2 anos, tava todo mundo já comentando do time dos pretos, foi juntando os meninos ali, e os pretos é por causa do Silas, do Pelé, do Lili. Galera, antes vocês tinham a primeira equipe, né? Foi até engraçado, na época que foi o Wings que chamou eu pra poder vir jogar com eles, só que sempre teve aquelas turminhas, né? A turma era eu, Diego, Peter ali, então você queria sempre estar aquela turma ali, né? Jogando junto, como já tinha mais amizade e tal, como a gente ali mais do Dom Bosco ali da Malvinas, sempre a gente jogou junto. Com os meninos do Planalto, mesmo que a gente jogou, né, na escolinha, tudo junto, a gente, quando foi pro Amador, a gente não jogou tanto junto, assim, no começo, entendeu? Aí o Wings falou, não vai ter, como diz aquela famosa panela, não vai ter panela não sei o que tem. E a gente montou o time, né, juntou o time, na época era eu, o Esdrinha, o Diego, o Pelé, o Rafa, Lili, o Silas, seu cunhado, o Eduardo Negão, jogou com nós o primeiro ano ali. Quem que era o goleiro seus? Era o Gigante, não? Não, era o Faustão. O Thiago. O Thiago Negão, isso. Não, o Thiago Moreira. É do Moreira. Thiago Moreira, isso, sim. Thiago Negão é outro. Sim. O Luiz Carlos também depois veio jogar com nós, mas o primeiro foi o Thiago. Aí o primeiro campeonato que a gente disputou foi o Leandro Ferreira, a gente foi campeão. Aí, como diz, eu lembro o jogo mesmo, a gente falando das jogadas de futsal, como diz, nós sempre jogou junto, mas a gente não jogava futsal junto. Eu lembro quando a gente conheceu a Mineira mesmo lá, foi na final lá, os caras fez em cima de nós. Como assim? Que é isso? Cadê aquele cara que tava aqui? O cara tava aqui agora, de repente os caras tá metendo gol aqui. E eu lembro na época deles lá, era um time massa, Pitangui, o Panda, tinha o Galbinho, os caras eram diferenciados. E a gente foi, toda aquela garra que a gente tinha, que o pessoal foi conhecer, foi pra cima dos caras até no final e a gente conseguiu ganhar no tempo normal, nem precisou ir pros pênaltis, esse negócio não. E foi o primeiro título que a gente fez assim com um dos pretos mesmo. E o nome de cara você já pôs dos pretos? Porque já vinha com os meninos, né? Ah, tá. Já vinha da época desse Thiago. Que você tá Thiago, Silas, Lili, Pelé. Já vinha com eles ali. Depois que veio encaixando os meninos lá. Porque na época eu jogava na sétima arte, né? E nós enfrentamos vocês algumas vezes e é porque os meninos, na época o pessoal comentava, não, hoje nós vamos jogar contra os pretos, contra o time dos pretos. Aí ficava aquele ideia, não, é os pretos do Planalto. Aí nós já sabia quem que era, e mesmo assim, e dava uns jogos bons. O time nosso contra o time seus dava uns ranca-rabo bom também ali. Naquela quadra do Natal, né? Onde a primeira quadra do Natal ali. Então dava uns jogos bem bacanas. Mas aí, depois que vocês ganham esse campeonato, aí realmente vocês falam, opa! Aí a gente veio, disputou o 1º de maio, aí a gente foi vice-campeão, perdeu nos pênaltis. Aí no outro ano a gente já foi campeão. Aí a gente, tipo assim, todo campeonato que tinha na região, a gente entrava, né? Entrou em Perdigão, Pitangui, foi campeão em Perdigão. Nós entrou em São Gonçalo, foi campeão. Nós entrou em Divinópolis, foi campeão. Esse de Pitangui é um campeonato que era muito renomado, tipo assim, muito forte, nós jogou com vários caras. Eu lembro que o jogo mais, tipo assim, extraordinário que teve lá foi o nosso contra o time do Juninho JB, porque era só cara que jogou Liga Futsal. Eu lembro que tinha, eles comentando lá, um cara lá que jogava futsal, jogou até na seleção, e eu lembro esse jogo lá, tipo assim, nós deu tudo. Eu lembro, primeiro tempo, tava 5-1 pra nós. Foi quando tava jogando o Neto e o Docker, não foi? Não, esse foi o segundo ano, esse foi o primeiro ano. Porque esse também era tava mais ou menos isso. Aí esse primeiro ano mesmo, eu lembro que foi nas quartas de finais. E nós foi pra cima deles e era no tempo parado, né? Igualzinho às vezes a gente joga aqui o tempo corrido. Se fosse no tempo corrido, eles não tinham conseguido empatar não. E era 2 jogos. Nós foi pra cima, eu lembro, faltando 3 minutos, tava 3-0 pra nós ainda. E eles foi, faltando 20 segundos, eles conseguiram empatar o jogo. E nós falamos, nossa, nós saímos de lá assim.
bem porque nós tínhamos feito um bom jogo, mas desanimado porque eles tinham conseguido empatar. Segundo jogo, mesma coisa. Nós daquela pegada, mordendo os caras em cima, tudo. Acabou o jogo 5-5. Aí foi prorrogação. Aí chegou na prorrogação, soltou a bola e já conseguiu fazer um gol. Aí nós já não tava mais bem fisicamente, então aí eles foi e fez mais um, aí nós não conseguimos empatar. Mas tipo assim, pelo time que tipo assim, não treinava futsal, como dizer, era só na vontade, o jogo que nós fez com eles lá foi espetacular. E depois, o primeiro de maio que vocês ganharam foi em 2013. 2013. Para quem não sabe, 1º de maio é o campeonato mais famoso de futsal aqui de Nova Serrana, viu, gente? Que é um campeonato para os trabalhadores da cidade, mas assim... inclusive aqui, a medalha aqui é do 1º de maio esse ano. Desse ano. O Ratinho levou ela, né? Esse ano, ó, depois de 10 anos, nós foi campeão. 2023. A cada 10 anos vai ser campeão, não, né? Eu creio que não vai dar, não. Tem que ser antes, não, mas a idade vocês vai estar chegando. Aí. A gente ganhou em 2016. Depois do primeiro, né? Depois do primeiro. Campeonato que já chegou até o quê? 140 times? 128 sempre foi a média de 128. Isso. E aí, né, já cai para 64, 32 e por aí vai, mas realmente... E é um campeonato muito difícil, né, Rato? Diga-se de passagem, porque você joga em quadras pequenas, depois vai jogar quadra grande, e até pelo fato de, é o que a gente está falando, não ser aquele futsal mesmo jogado, as quadras pequenas igualam o jogo com todo mundo, né? Não, eu lembro de a gente jogar mesmo no Romeu Duarte, que é uma quadra muito pequena. Você pegava às vezes uns times tipo assim, mais inferior, mas os caras tinham vontade, então eles igualavam na vontade ali. E às vezes na técnica não dava poder, porque você não tinha espaço. Você ia para um lado, já tinha um cara, ia pro outro. Então era... Tipo assim, eu já vi muito time bom ali perder pra time, tipo assim, se for comparar jogador com jogador, bem abaixo, e os caras conseguiram ganhar. E no caso, o outro seu foi 2016, né? Eu tava lá na final do outro lado, perdi pra eles, inclusive foi na prorrogação. Isso. Né? O Denis fez um gol. Quase que a gente perde. O Denis fez um gol, né? Um dos mais impressionantes também que eu vi. Faltava o quê? uns 4 segundos pra acabar o jogo. Que foi uma coisa absurda, e ele bateu de fora da área. A bola ela passa no meio de todo mundo, só. Era o Felipe, o goleiro seu. Foi uma coisa absurda. E, nossa, aquele poliesportivo quase caiu abaixo, cara. Tanto da torcida suas com raiva, quanto quem tava contra vocês. E tinha muito isso também, né? Porque o dos pretos desperta ódio e paixão, né? Tinha uma turma que odiava vocês e ia lá pro poliesportivo só pra gritar. Cara, quando o Denis faz aquele gol, o poliesportivo cai abaixo. E aí a galera começou a jogar cerveja e virou aquele trem. Nossa, Deus, foi uma coisa absurda. Mas é muito emocionante, tipo assim, você jogar uma final ali, geralmente o pessoal vai e prestigia mesmo, então você... Como diz ali, você se sente o jogador ali pra poder jogar aquela final ali. Né, dá aquele friozinho na barriga, né? Que é gostoso você jogar as partidas dessa, então é muito bom mesmo. É sensacional. E aí, na prorrogação, o Esdrinha faz o gol. E foi 5 minutos só, lembra? Isso. Né? Foi 5 minutos só de bola rolando. O Esdrinha faz o gol do título seus, mas realmente foi uma final espetacular. Eu lembro que o time nós fomos pro sítio do Pantio, né, do Jim, que era o dono do time, e tipo, claro que a gente tava triste de ter perdido, mas a galera ficou muito satisfeita, cara, pelo nível que foi, né, a gente sabe que jogar contra vocês realmente... tem que dar o 110%, porque vocês não param ali, é uma coisa suas mesmo. Então, foi uma final realmente espetacular e toda final marca, mas essa realmente entrou pra história porque foi no finalzinho. E segura tudo, né? Segura a torcida. Infelizmente não estava gravado, né? Não tinha TV Serranense nessa época. Eu creio que o gravaram lá, só que as imagens não é tão boa igualzinho hoje entendeu? Se fosse... Tipo assim, tem alguns... Nossa, ia dar 10 assim, mil de audiência. Você tá doido. Não, foi sensacional, cara. E aí, obviamente, você continua aqui, Rato, que foi... sua história realmente, principalmente no futebol amador daqui de Nova Serrana e junto com os meninos, e que eu acho bacana porque vocês têm uma parceria já de muito tempo e vocês não largam, né? Não larga e por mais que já teve propostas, aquela coisa, mas vocês continuam ali mantendo e o time seu tá firme até hoje. Já trocou muitos. Sim. Charles parou, né? Outros aí pararam, mas a base suas é a mesma, né? Tipo assim, eu creio que manteve muito isso e foi questão da amizade nossa mesmo, questão, tipo assim, sempre, né, o Diego mesmo,
o Rafa sempre teve proposta de poder sair do time, assim, hoje os meninos estão jogando no campo, até agora no Municipal não vou jogar com eles, mas sempre, né, na quadra mesmo, sempre teve Mazinho mesmo, teve proposta, mas a amizade nossa que a gente teve, e ali também é aquela, né, a amizade e o time sempre deu certo, pra que eu vou sair, pra que eu vou sair daqui se o nosso time é qualificado, a gente vai conseguir brigar por títulos, então isso aí foi muito... Se fosse uma proposta que fosse mudar... Sim, como diz, o patamar, tem que mudar, né? Como diz, tem que mudar a história. Se não for, eu vou ficar aqui mesmo com meus amigos e tem coisas na vida da gente que dinheiro não compra. Né? Tem coisas que dinheiro não compra. Então, eu fico pensando até nisso. Essa experiência que você teve na Bolívia, né? Apesar de tudo, que você sabia da distância, igual você era casado na época, questões familiares, mas hoje em dia, essa questão de até da amizade que você viveu e do futebol. O futebol para nós não tem lógica, não, né? O que a gente viveu e vive no futebol realmente abre mão de muita coisa, né? Mas, inclusive, até isso eu queria te falar, porque você volta da Bolívia, né? Acaba que você termina com a sua esposa na época, mas... Hoje em dia você é um cara casado e muito bem casado de novo, Graças a Deus. Como dizer, eu sei a experiência boa e ruim do casamento. Entendeu? Eu posso falar. Né? Hoje, graças a Deus, tipo assim, minha esposa hoje, tipo assim, mudou o meu patamar em questão de visão, de negócio, esse negócio. Ela é muito visionária. É uma menina com 13 anos, ela já montou um negócio pra ela, entendeu? Depois a família dela toda veio trabalhar com ela, pai, mãe, veio tudo trabalhar com ela, então... Depois disso, ela foi para outro Virou aeromoça. Virou aeromoça, comissária, tipo assim, é uma menina fora de série, tipo agora assim... Você aprendeu a andar de avião agora. Não, depois que eu casei, ela, deu para fazer bastante viagem, deu para conhecer alguns lugares do país aí, do Nordeste, foi muito bom. Foi uma bacana essa fase, né? Sim, foi muito bom, uma experiência boa de... Porque pelo fato dela ser comissária, vocês ganhavam tinha passagem, benefícios, né? Benefícios. Eu gastava mais dinheiro com gasolina para Confins do que com viagem. Não, é sensacional. E eu vejo ela passando direto aí de moto, né? Ela tem um pet shop, é isso? Isso, voltou com um pet shop. Depois ela parou, né, de ser comissária, ela montou o pet shop também do nada, ela saiu de uma empresa grande. Tipo assim, praticamente com a mão na frente e outra atrás, porque ela que pediu pra sair. Então ela montou o pet shop, assim, ela fez uma conta ali de um carro novo e em 10 meses ela pagar sem, como diz, nenhum tostão no bolso. Eu falo assim, ela é diferenciada, ela é corajosa pra negócio. Como é que é o nome do pet shop? Pet shop Passear. Passear. Isso, passear. E falar em pet shop, você gostava de animais ou passou a gostar por causa dela também? Não, é até engraçado que eu sempre gostei lá em casa, tipo assim, sempre quando trazia animal pra casa, cachorro, esse negócio, era eu sempre gostei, né, de ter um cachorro em casa, ou mesmo um animal, assim, como gato, como eu vim da roça, até os 6 anos eu morei na roça, então animal ali é a minha paixão. E você é de qual cidade? Chama Itaém. Chama Itaém, é na Bahia. Isso, eu ia falar. Ratinho é baiano. Pelo menos no registro eu sou baiano. Eu já ouvi falar demais. Você nasceu na Bahia. Só nasci, óbvio, baiano, só nasceu. Não tem nem o sotaque assim. Não tem nada de baiano, o pessoal. Mas quando eu falo. Carajé? Não, também não tem nada. Não pegou nada da Bahia. É só no registro, nem Não deu tempo, não. Deu tempo de pegar o costume baiano, não. Você vem pra Nova Serrana com quantos anos? Mais ou menos de 7 para 8 anos. Então você é neoserranense já, praticamente. Sou mais de neoserrano de qualquer outro lugar. Não, bacana. Então foi criado aqui mesmo o negócio. Então era um detalhe que eu ia chegar nisso, que eu lembro uma vez ele comentou. Não parece, assim, por sotaque, até por costume, por jeito e tal, não tem nada de baiano. Nem imaginava que Ratinho Mas o Ratinho é baiano, filho, não tem jeito, o homem é baiano e com a pegada de Nova Serrana, né? Sim. Mas, Rata, até finalizando já também o nosso programa, a gente vê a história sua de vida também, que é muito bacana. E você continua agarrado no profissional, ó, quem dera, né, Rato? No amador aí, né? Tá muito bem fisicamente, já passou dos 30, né? Porque passa pra todo mundo. Tô na idade de Cristo agora. Fala com ele, passa pra todo mundo, mas
graças a Deus, futebol tá voando nem aí. Pretende parar por enquanto. Não, nossa, questão de físico, assim, eu lembro quando eu era novo mesmo, questão de bebida, esse negócio, eu nunca bebi nada por essa questão, tipo assim, eu sempre gosto de, se eu gosto de fazer, né, de jogar bola, eu preciso do meu físico, então eu não posso, né, entrar nessas coisas. Se eu for querer beber, vai atrapalhar eu fisicamente. Eu sempre tive isso na cabeça, mesmo antes de conhecer a palavra de Deus, de conhecer Jesus, sempre isso foi na minha cabeça, tipo assim, eu tenho que cuidar do meu corpo, que é a coisa que eu gosto de fazer, é jogar bola, eu preciso do meu corpo, então eu tenho que cuidar dele bem, senão como que eu vou fazer aquilo que eu gosto, entendeu? Então foi uma coisa que eu sempre fiquei ligado, né? Sempre gostei de treinar, igual você fala, quando eu não tô jogando bola, eu tô andando de bicicleta, eu sempre gostei de fazer atividade física. O homem gosta de movimentar, né, Rata? Tem que estar sempre em movimento. Então é isso. Muito obrigado, Rata, pela presença, por contar um pouco da sua história para nós aqui, porque o nosso objetivo nesse programa é isso mesmo, é contar histórias. Principalmente, o bacana é que é história de cara próximo, né? Cara que tá ali, porque a galera vai ouvir sua história e provavelmente a gente vai estar na mesma resenha. Muita gente, igual o Rafa Gomes, nem sabia que você era baiano. Nem sabia que você era baiano e vai ficar. Mas assim, obrigado mesmo pela presença. Volte sempre. Deus abençoe muito a sua carreira, porque você sempre foi um cara realmente que a gente, né, viu em todos os lugares. Joguei contra você milhares de vezes, a favor também, algumas vezes. E sempre, principalmente o extra-campo, ninguém nunca tem nada a reclamar da sua índole, da sua pessoa, e é isso que marca as pessoas, os caras. Eu tenho, sei lá, acho que 15 anos que moro aqui, e é muito bacana a gente conhecer caras do nosso meio, que tem os mesmos gostos que a gente, e são os caras do bem, os caras cristãos, né, que acreditam muito em Deus, e parabéns pela sua história, e se você quiser, volte sempre aí, meu amigo. Obrigado pela oportunidade aqui, né, de falar um pouquinho da história da gente. Como diz, a gente não consegue falar tudo que acontece, né? Deixa muito detalhe, tipo assim, eu, graças a Deus, desde menino eu fui muito ajudado, assim, teve pessoas que me ajudaram muito na minha vida, então isso aí eu creio que fez com que eu me tornasse hoje o que eu sou, né? Questão que falou do extra, do futebol, assim, tipo assim, faz você ser um verdadeiro homem de verdade, assim, que busca as coisas corretas, né? Busca as coisas certas, então isso aí é o que fica pra vida, né? Não, você vai falar aquelas treta com malaca que aquilo é acaso. Coisas que ninguém das quatro ali sabe que eu vou bater nele tempo pra jogar contra. Ninguém é de ferro também. Ele não tá satisfeito até hoje, não. Dizer que o Ratinho tem que aprender a lutar. Quando dá os 3 patinhos, os 3 tapinhas, para, meu filho. Ô, Ratinho, mas é isso aí. Brigadão mesmo, mais uma vez. Agradecer a sua presença, que é bacana demais, pessoal. Eu agora chamei ele de baiano, que eu não sabia disso, estou sabendo. E aí, pessoal, mais uma vez também agradecer vocês aí, aquele pessoal que está curtindo, compartilhando, continua, nos ajuda aí a compartilhar o programa, tá legal, cada dia que passa a gente recebe elogios, o pessoal falando que está assistindo, que está gostando, e vai ficar ainda melhor se você curtir, compartilhar, falar lá o que vocês querem lá, ver aqui o pessoal. Vamos trazer o senhor, esqueci o Valdelice. O Valdelice, porque o cara, eu tenho certeza ali que tem história no futebol. Hoje ele é o corredor, o homem corre para todo lado sim. disputando. E é isso aí, galera. Um forte abraço. Rafa Gol, Evaldo Souza, e hoje foi com Moisés, o Ratinho. É nóis, galera. Valeu, um abraço. Tchau. Valeu, tchau.